Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os compostos da química orgânica, mais conhecido como funções orgânicas. Aqui embaixo tem algumas ilustrações, né, que mostram quais são os tipos de compostos que devemos ver ao longo desta videoaula. Bom, aqui tem algumas imagens cotidianas, né? Aqui, cachaça, álcool, que é utilizado para abastecer veículos, vinagre, nesse caso aqui está sendo usado como produto de limpeza, e aqui acetona, né, para retirar esmalte das unhas. Todas essas imagens fazem parte do nosso cotidiano e possuem relação direta com os tipos de compostos que serão vistos nessa videoaula. Vamos analisar as seguintes substâncias. Eu tenho duas substâncias que são muito parecidas. Aqui eu tenho a substância A, aqui eu tenho a substância B. Na substância A, eu tenho dois átomos de carbono, C-OH. Na substância B, eu tenho dois átomos de carbono, C-OH. Qual é a principal diferença entre esses dois compostos? A principal diferença está aqui. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado diretamente a esse átomo de carbono. Aqui eu tenho um OH, ou também conhecido como hidroxila, ligado diretamente a esse átomo de carbono. Ok. Em experimentos realizados em laboratório, os cientistas eles observaram que esta substância A, ela possui este comportamento. Não reage com bicarbonato de sódio, não reage com álcool comum e reage com permanganato de potássio. Por outro lado, a substância B tinha um comportamento completamente diferente. Reage com bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é muito utilizado aí para acidez estomacal, né? Para o combate à acidez estomacal. Reage com álcool comum, não reage com permanganato de potássio. Veja que interessante. Então, eu tenho substâncias que têm estruturas moleculares muito parecidas, apenas com esta diferença, e somente essa diferença já acarreta todas essas mudanças comportamentais. Bom, se nós formos analisar ainda outro grupo de substâncias, nós primeiro analisamos, né, a substância A e a substância B. Vamos dar uma olhadinha agora nesse outro conjunto de substâncias, tá? Aqui eu tenho a substância X, que é representada por um átomo de carbono, tá? Um átomo C-OH, parecidinho com o outro. A única diferença, gente, é que aqui eu tenho dois átomos de carbono e aqui eu tenho um. E aí eu tenho a substância Y, que tem também um átomo de carbono, C-OH, tá? Aqui só está separadinho, mas é a mesma coisa que o outro, tá? C-OH, pode ser representado dessa forma também, tá? Perceba que a única diferença entre a substância X e a substância A é justamente a cadeia carbônica. O resto é a mesma coisa. Mesma coisa vale para B. A única diferença entre a substância B, tá, e a substância Y é o tamanho da cadeia carbônica, certo? Ok. Qual é o comportamento observado em laboratório da substância X e da substância Y? A substância X, ela não reage com bicarbonato de sódio, não reage com álcool, reage com permanganato de potássio. Enquanto a substância Y reage com bicarbonato de sódio, reage com álcool comum e não reage com permanganato de potássio. Olha que interessante. O comportamento da substância X é o mesmo que a substância A e o comportamento da substância Y é o mesmo da substância B. Isso é o que foi observado.
E esse comportamento aqui é o mesmo. A substância X se comporta da mesma forma que a substância A. A substância Y se comporta da mesma forma que a substância B. E qual é a semelhança entre eles? A semelhança entre eles é justamente essa diferença que existe. Aqui eu tenho somente um hidrogênio ligado neste carbono. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono. Veja que, independente da cadeia carbônica e do tamanho da cadeia carbônica, o comportamento é o mesmo, certo? Isso faz com que os químicos pudessem observar que existem determinados grupos químicos, o que a gente chama função química, um grupo químico que faz com que a substância ela tenha um comportamento diferente ou semelhante a um grupo. Então, o fato de eu ter aqui uma C-OH e aqui também faz com que esse grupo de substâncias tenham um comportamento semelhante. Da mesma forma que aqui eu tenho um C-O e aqui eu tenho um C-OH. Ok? Então, esse grupo químico faz com que essa molécula apresente um comportamento diferente dessa daqui, diferente desta daqui, mas semelhantes entre si, certo? Bom, isso é o que a gente chama de função química. Portanto, função química é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural. E essas semelhanças na fórmula estrutural vão acarretar semelhanças no seu comportamento também, certo? Então, veja, C-OH. Aqui eu tenho uma função química. C-OH. Aqui eu tenho outra função química, tá? A substância X é semelhante à substância Y. Lembram disso? C-OH. O nome dessa função é chamada de aldeídos. É o nome dessa função química. A substância X é semelhante à substância B. O nome dessa função é chamado de ácido carboxílico. Então, tudo que tem C-OH é um ácido carboxílico, certo? É, por exemplo, o que faz com que o vinagre tenha a sua acidez. Existe um ácido carboxílico ali dentro, certo? O chamado ácido acético, que na verdade é um ácido orgânico, um ácido carboxílico. Bom, grupo funcional. O grupo funcional é o átomo ou o grupo de átomos que caracteriza a fórmula estrutural de uma certa função química. Então, aqui nesse caso, o grupo funcional que dá a característica do aldeído é o C-OH. O grupo funcional que dá a característica do ácido carboxílico, como já falado, é o C-OH. Existem outras funções químicas. Existem outras funções na química orgânica. Uma delas são os álcoois. É interessante quando a gente fala etanol de uma forma geral, ou álcool de uma forma geral, mas na verdade, eu acho que de um modo bem cotidiano, as pessoas elas falam, não é interessante você tomar essa bebida porque ela tem muito álcool, então as pessoas elas acabam generalizando e chamam qualquer tipo e chamam etanol de álcool, mas na verdade o álcool ele é uma classe grande de substâncias. A gente tem diversos tipos de álcoois diferentes. O álcool que nós já estamos mais habituados é, no caso, o etanol, que é aquele que está presente nas bebidas alcoólicas, né? Por exemplo, no vinho, na cerveja, aguardente, uísque, são todas bebidas alcoólicas. Bebidas que contêm a molécula de etanol, que é um tipo de álcool, porque eu tenho outros tipos de álcoois, ok? Pois bem, o álcool, então, ele possui essa característica, tá? É um grupamento. Qual é o grupo químico que dá a característica dos álcoois? É o OH. Isso aqui a gente chama também de hidroxila. Hidroxila. Então, eu tenho uma hidroxila, um OH, ligado à cadeia carbônica. Essa aqui é a fórmula, tá, da molécula de etanol. Etanol, ó, eu tenho 2 átomos
de carbono ligados ao OH. Portanto, eu tenho o etanol. Aqui, a título de curiosidade, eu coloquei, né, os percentuais em volume de cada uma dessas bebidas. Então, por exemplo, o vinho, ele tem, em média, um percentual de álcool, ou seja, de etanol, de 11%. A cerveja de 4%, e aí, claro que depende, existem diversos tipos de cervejas diferentes, né, de modo geral, 4%, e aqui a cachaça, 40%, né? Por isso que é mais fácil a pessoa se embriagar tomando uma bebida como a cachaça, como o uísque, porque tem teores alcoólicos, teores de etanol mais elevados. Aqui eu tenho tipos diferentes de álcoois, como já falado. Aqui eu tenho metanol, MET, tem um átomo de carbono, então sempre a nomenclatura dele sempre vai terminar com OL, né? É um álcool, vai terminar com OL. Então, aqui eu tenho metanol, aqui eu tenho o etanol, tá? Ok. Aí eu tenho as cetonas. Cetonas é outro grupo, é uma outra função da química orgânica, tá? Então, a acetona, por exemplo, que é a mais comum, aquela que a gente usa para remover esmaltes. Mas, na verdade, a acetona, que a gente conhece, o nome dela é propanona, tá? Prop, né? Eu tenho três átomos de carbono, certo? E aí, o que eu tenho? Eu tenho esse grupamento aqui, ó, que é o C-O. É esse grupamento C-O que caracteriza a função das cetonas. Então, sempre quando eu tenho um C-O gravado no meio da minha cadeia carbônica, eu tenho uma cetona. Tá? Nesse caso aqui, ó, cetona, né, o nomezinho dela sempre vai terminar com ona, tá? Então, de praxe aqui eu tenho prop, né, eu tenho 3 átomos, 1, 2, 3, propanona, tá? Aqui eu tenho quantos átomos de carbono? Isso aqui é uma outra forma de representar a cadeia carbônica, em que eu não coloco Cs, tá? Mas eu sei que em cada ponta dessa daqui, cada extremidade eu tenho um átomo de carbono, tá? E sei que, por exemplo, como o átomo de carbono ele é tetravalente, eu sei que aqui necessariamente eu vou ter um CH3. Aqui, ó, todas as ligações estão ocupadas, porque eu tenho C-O, né? Como cada um faz 4 ligações, aqui já está fechado, é um carbono quaternário, na verdade quaternário não, porque ele não está ligado, é secundário porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, mas ele vai fazer já 4 ligações. Aqui eu tenho um outro carbono, como ele já tem essas 2 ligações aqui, então aqui é um CH2 e aqui eu tenho um CH3, tá? Bom, eu tenho 4 átomos de carbono, então eu tenho but, né, butanona, ok? E o C-O, que é o que caracteriza o grupamento cetona. Bom, aqui eu tenho um resumo, né, em que apresenta os grupamentos. Então, de novo, eu tenho a função orgânica álcool, tá? Que possui OH ligado à cadeia carbônica, aldeído, tá? O aldeído, esse Rzinho, gente, esse R é sempre a cadeia carbônica. Então, aqui o Rzinho é a cadeia carbônica, que pode ser de um átomo, de vários, pode ser cíclica, sei lá. C-OH, tá? C-OH, tá? E o hidrogênio no meio. E aqui o ácido carboxílico, C-OH, e aqui a cetona. Aqui R's de novo representando a cadeia carbônica, tá? Cadeia carbônica, C-O. Então, C-O representa então a minha função cetona. E aqui é só um resuminho da nomenclatura, né? De novo, aqui a gente tem, então, os prefixos, né? A gente sempre vai observar isso. Aqui eu tenho de 1 a 10, então se eu tiver um átomo eu vou ter met, et, prop, but, pent, ex e assim por diante. Eu vou observar se tem saturação ou não, certo? Se tiver uma é AN no meio, né? Se tiver uma dupla N, IN, se tiver 2 duplas eu posso botar dien, vai depender do que aparecer aí na molécula.
Em relação à função, né? O sufixo relativo à função. Sempre quando for hidrocarboneto vai terminar com O, a gente já viu isso. Álcool, OL. Aldeído vai terminar com AL. Eu tenho o etanol, olha só que interessante, eu tenho o etanol. E eu tenho também o etanal. AL, nesse caso é um aldeído. E o ácido carboxílico sempre vai terminar com oico. Ácido hexanoico, ácido propanoico, sempre vai terminar com oico. Aqui alguns exemplos, né, de ácidos carboxílicos. Por exemplo, eu tenho aqui um ácido carboxílico que tem 2 átomos de carbono. Então, nesse caso, eu sempre coloco a palavra ácido na frente, porque de fato ele é um ácido. Como eu tenho 2 átomos da cadeia carbônica mais o átomo de carbono, que faz parte da função, eu tenho 3, então eu tenho prop, ácido propanoico. Aqui eu tenho 3 átomos da cadeia carbônica mais o da função, então aqui eu tenho um ácido butanoico. Tá? E se eu, por um acaso, tiver um ácido carboxílico com uma insaturação, o que eu costumo a fazer? Eu vou contar eu vou fazer a contagem, né, dos meus átomos. 1, 2, 3, 4. Então eu boto ácido 2, então porque no 2 eu tenho o grupo metil, ácido 2-metil butanoico, ok? No caso aí da nomenclatura dos aldeídos, eu tenho metanal, aqui ó, metanal. Ó, tenho um átomo de carbono, eu posso ter o etanal, eu posso ter o propanal, ou eu posso ter o butanal, tá? Sempre terminando então com AL, tá? Bom, aí eu também posso ter uma insaturação, tá? Então, no caso da insaturação, eu conto a partir da função orgânica, né? Então, nesse caso aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, aqui fica 3 metilbutanol, eu posso botar o hífen ali para separar, sem problemas. Aqui eu tenho 2 metilas conectadas no átomo 3, então eu tenho 3,3 de metilpentanal, certo? Eu fiz esse mapa conceitual para a gente procurar revisar, tá? Então o que acontece? Eu tenho os compostos orgânicos 1, em cima aqui eu tenho a função química, que o que é uma função química, né? É um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural, tá? A gente falou sobre os álcoois. Um exemplo, então, são os álcoois aí, é o etanol aí, tá aqui a fórmula abaixo, e o sufixo dele é o OL, quando for fazer, então, né, quando for nomear esses compostos, tá? Depois a gente falou sobre os aldeídos, né? Um exemplo é o aldeído que dá o aroma aqui da canela, por exemplo, e aqui a gente tem um exemplo de aldeído, né, que é nesse caso aqui, o propanal, tá? E o sufixo dele é o AL, tá? Quando a gente for fazer, então, quando for nomear esses compostos. Vimos também as cetonas. As cetonas são representadas, então, por C dupla O. Um exemplo clássico, então, é a acetona aí, que a gente usa para remover esmaltes. Falamos sobre os ácidos carboxílicos, né? São compostos representados, então, pelo C-OH. Exemplos aí são os vinagres, certo? E aí, o que eu tenho é o sufixo oico, tá? Para fazer a determinação da nomenclatura, ok? Então é isso, pessoal. Esse material ele vai estar todo disposto no Siga e me coloco aí à disposição para retirar dúvidas. Um abraço.